Tinha reunido naquele lugar, naquele local, um número grande de pessoas. Nós não sabemos quanto, mas o que a Bíblia diz é que eram os seus amigos íntimos e os seus familiares, ou seja, ele chama à sua casa aqueles que lhes eram mais caros, aqueles que ele tinha profunda consideração, pessoas das quais ele tinha autoestima, uma grande estima, melhor dizendo. E aí o texto diz que Cornélio se dirige a Pedro dizendo: olha, estamos todos aqui reunidos para ouvir da sua boca aquilo que Deus mandou com que você nos dissesse. E é sobre o sermão de Pedro que eu gostaria de falar nessa tarde. Na verdade, eu quero tratar especificamente daquilo que Pedro pregou a Cornélio juntamente com os seus, aquilo que ele proclamou e ele anunciou. E a gente vai perceber que essa mensagem pregada por Pedro deve ser a mensagem que eu e você devemos pregar a todos quanto pudermos. Se não, vejamos. O texto diz que o sermão pregado por Pedro, ou seja, o sermão que Pedro proclamou, é claro em afirmar que Deus não faz acepção de pessoas. Repare isso. Pedro começa seu discurso dizendo o seguinte: eu bem sei que Deus não faz acepção de pessoas. E ele tinha extrema propriedade para falar isso. Por quê? Pelo fato de que ele mesmo, Pedro, já tinha pregado para grupos distintos. Ele tinha pregado esse mesmo evangelho para os judeus, aos quais tinham tido e tiveram uma experiência profunda com o Eterno, mas também tinha pregado esse evangelho para samaritanos, que era um grupo miscigenado, um grupo de classes ou de pessoas distintas e diferentes que, de certa forma, eram repulsados ou não eram valorizados, muito menos respeitados pelos judeus. Mas Pedro tinha pregado para eles. E agora Pedro discerne que o Senhor o estava levando a pregar a gentios. E ele compreende claramente que a mensagem do Evangelho, que o Evangelho é a mensagem para ser proclamada a gente de todos os povos, de todas as etnias, de todas as percepções, de todas as nacionalidades, de que o Evangelho não foi uma mensagem dada exclusivamente para os judeus, mas que o propósito eterno de Deus era com que pessoas das mais variadas vertentes, dos mais diferentes grupos, nacionalidades, tribos e nações, pudessem ter uma experiência com Cristo. Então, isso é claro no sermão petrino. Em segundo lugar, o sermão pregado por Pedro é focado exclusivamente em Jesus. Você vai olhar que durante todo este sermão, Pedro não tem outro assunto a não ser Cristo. Ele não tem outra coisa a falar a respeito, ou ministrar, ou pregar, a não ser Jesus de Nazaré. Veja só os versos. Ele diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. Diz que Jesus andou fazendo bem, que ele curou a todos os oprimidos do diabo pelo fato inequívoco de que Deus era com ele. Você vai perceber que Pedro não tem outro foco a não ser Cristo. A mensagem dele não são as bênçãos oriundas ou provenientes de Deus. A mensagem dele não é 7 passos para que se possa ser próspero, ou para que se possa enriquecer, ou maneiras práticas para se comprar uma biga nova e ter um carro do ano. Pedro não está preocupado especificamente com isso. Ele entende, ele compreende, ele discerne que uma mensagem precisava ser pregada e que essa mensagem que precisava ser anunciada e que necessitava ser anunciada não era outra a não ser Cristo. O que nos leva a entender, meus amados queridos irmãos, que nós não temos o direito de pregar outra coisa a não ser Cristo e este crucificado. A igreja não tem o direito de pregar um outro assunto àqueles que se perdem ou àqueles que estão, de certa forma, caminhando a largos passos para a perdição eterna, para o inferno. Outro assunto a não ser a possibilidade de salvação em Cristo Jesus. Nós não temos outra pregação e não podemos ter outra mensagem a não ser essa mensagem que foque exclusivamente em Cristo. E você vai perceber que esse culto, porque é um culto onde eles estavam, esse culto
a centralidade de Cristo era uma coisa assim, impressionante. Não há espaço para outro tipo de proclamação e não há espaço para outro tipo de anunciação. Terceiro lugar, o sermão pregado por Pedro encontrava-se centrado na cruz e na morte de Jesus no madeiro. Porque se você for olhar o texto bíblico, você vai perceber que Pedro fala sobre a cruz. E eu tenho entendido, e houve um cara chamado Stanley Jones, que ele costumava dizer que a cruz é a chave do nosso evangelho, é a chave da nossa fé. Se a gente perde a cruz, a gente fica perdido. E quando eu olho para a igreja evangélica brasileira nos dias de hoje, eu vejo de certa forma que parte dela se perdeu no caminho. Por quê? Porque nós anunciamos tudo menos a cruz. A gente anuncia todo tipo de bugiganga, ou todo tipo de fé mágica, ou todo tipo de manifestação espiritual, psicodélica, seja lá o que for, mas não proclamamos e não anunciamos aquilo que nós somos chamados a pregar e a proclamar. Então, uma igreja que não prega a cruz é uma igreja perdida. E eu digo mais, uma igreja sem cruz e sem Cristo é uma igreja que não sabe para onde vai. E, na minha perspectiva, talvez uma das maiores tragédias dos nossos tempos é que a gente tem anunciado um cristianismo sem cruz e um cristianismo sem Cristo. Então, o que você vê Pedro aqui? Você vê Pedro diante de um grupo de pessoas incrédulas, gente que temia Deus como Cornélio, talvez outros da família dele, mas Pedro precisava ser assertivo, ele não precisava se deixar levar pelos pressupostos do politicamente correto. Havia necessidade de que ele fosse objetivo na sua pregação e de que ele pregasse a Cornélio, juntamente com que ali estavam, os que ali estavam, a necessidade de que tivesse perdão, ou melhor, de que tivesse encontro com Cristo através da cruz. Digo mais, o evangelho sem cruz pode parecer um evangelho, mas não é. Então, o que a gente vê de gente hoje em dia pregando um evangelho diferente é uma coisa assustadora. Por exemplo, as estatísticas dizem que nós temos 600 mil pessoas no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, que trocam de igreja a cada 6 meses. Por quê? Porque o cristianismo que essas pessoas experimentaram é o cristianismo a gosto do freguês. Ou seja, o cara vai para a igreja de acordo com a sua vontade. Então, se ele quer uma igreja com boa música, ele vai para uma igreja que tem um bom trabalho de louvor. Mas se ele depois cansa disso e quer ir para uma igreja que tem uma boa estrutura de comunhão, ou uma grande quantidade de jovens, ele muda da mesma forma. Ou se ele quer ir para uma igreja onde tem muitos eventos, ele assim migra. E se você for fazer uma pesquisa com seus amigos, você vai perceber que existem jovens de 18, 20, 21, 22 anos que já mudaram de igreja inúmeras vezes. Por quê? Porque eles estão vivendo esse cristianismo ao gosto do freguês. Eles estão vivendo esse tipo de cristianismo que leva as pessoas a quererem somente as bênçãos de Deus e nada mais além disso. Em quarto lugar, o sermão pregado por Pedro não trata somente da cruz e da morte de Jesus no madeiro, mas trata também da sua ressurreição. Repare no texto que Pedro fala sobre a ressurreição. Cristianismo sem ressurreição não é cristianismo. Se por um lado você vê hoje jovens se despertando para conhecer teologia, por outro, a gente vê também o crescimento do liberalismo teológico nos seminários evangélicos. E o liberalismo teológico diz, por exemplo, que Jesus não ressuscitou corporalmente, que Jesus ressuscitou no coração. Os liberais não acreditam, por exemplo, que o livro de Gênesis seja literal, de que Deus não criou o homem, de que o homem é fruto da evolução. Os liberais não acreditam que Jesus fez milagres. Os liberais não acreditam que o Mar Vermelho se abriu. Os liberais não acreditam que o diabo exista. Os liberais não acreditam no sacrifício vigário de Jesus na cruz. Os liberais relativizam as Escrituras. Nós estamos aqui nessa tarde
porque a gente tem convicção que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Porque se a gente não tivesse essa convicção de que Ele ressuscitou dentre os mortos, seria uma enorme bobagem a gente estar aqui. Estaríamos perdendo o nosso tempo. Ele ressuscitou, Ele está vivo e Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E você percebe que Pedro é claro nessa ministração. Ele está sendo assertivo na sua mensagem. Tem algumas pessoas, um número de indivíduos na sala de uma casa que pediram para que ele ouvisse, para que ele pregasse uma mensagem que eles queriam ouvir. E ele fala, olha, Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele enviou Jesus, que curou os enfermos, que libertou os oprimidos do diabo, mas que morreu na cruz e que ressuscitou dentre os mortos. Repare que Pedro ele é muito claro na sua mensagem, mas não somente isso. Além disso, em quinto lugar, ele afirma que todos aqueles que nele creem, todos aqueles que em Cristo acreditarem, terão perdão dos seus pecados. E ele é mais uma vez assertivo, porque ele fala de um assunto que talvez poderia trazer algumas complicações para ele. Porque, lembre-se, ele estava diante de um centurião. E um centurião poderia colocá-lo enjaulado, poderia aprisioná-lo se não gostasse da mensagem dele. Todavia, ele, ainda que pudesse sofrer algumas pressões, ou algumas perseguições, ou algumas situações complicadas, ou algumas situações de oposição por parte de Cornélio e daqueles que estavam com ele, ele não se omitiu em falar do pecado. Isso me leva a pensar nos dias de hoje, sobre aquilo que a igreja tem pregado. A gente está pensando, ou a gente se preocupa muito mais com quantidade do que com a mensagem especificamente junto. Então a gente vê esse movimento gospel que leva as pessoas a virem para a igreja do jeito que elas estão e não as confrontam nas suas incongruências, nos seus pecados, nas suas iniquidades e nas suas transgressões. Pedro aqui fala que Cristo é aquele que perdoa pecados. Ele não é politicamente correto. Ele não tenta esconder a mensagem. Ele fala claramente. Nos dias de hoje, nós não tratamos especificamente disso. As nossas mensagens no púlpito, elas são mensagens recheadas de autoajuda. Como é que você pode ser mais feliz? Como é que você pode ter uma vida mais próspera? De que maneira você pode experimentar uma harmonia na sua caminhada, no seu dia a dia, na sua existência? E a gente vai deixando de lado aquilo que é nevrálgico, aquilo que é fundamental. Qual é o problema da gente estar pregando um evangelho diferente dos evangelhos? É que quando a gente prega um evangelho diferente dos evangelhos, a gente automaticamente cria na igreja ou leva para a igreja um grande número de pessoas que não tiveram uma experiência de conversão e nem tampouco foram regenerados pelo Espírito Santo de Deus. Hoje a gente tem, as estatísticas dizem, que nós temos 30 milhões de desviados no Brasil hoje. Não quero entrar no mérito se o crente pode ou não pode cair da graça, mas eu quero dizer 30 milhões, ainda que eu acho que o crente não caia. 30 milhões de desviados hoje, que eram pessoas que estavam nas nossas igrejas e não estão mais. Agora, o que é mais assustador é que boa parte desses se transformaram em agnósticos. O agnosticismo é uma filosofia que diz que Deus não pode ser conhecido. Você não tem como conhecer Deus. Deus não pode se deixar, Ele não se deixa e Ele não se permite ser conhecido. Ele pode até existir, alguns agnósticos dizem, mas Ele não é cognoscível. Em teologia a gente entende que Deus é incompreensível. Por exemplo, eu e você não temos como compreender Deus em totem. Não dá para compreender um Deus trino. Não dá para compreender um Deus sempiterno, um Deus que não tem início, meio e fim. Não dá para entender de forma plena um Deus onisciente, onipotente, onipresente. Não dá para entender os caminhos de Deus, porque Ele é muito maior do que nossa mente. Era o que Santo Agostinho dizia: mente finita não pode captar um Deus infinito. Eu e você não temos condições de captar um Deus infinito.
Todavia, apesar disso, de nós não compreendermos ele é cognoscível, ele se deixa conhecer. O problema é que com esse falso evangelho que prega sobre tudo, mas que não prega sobre o pecado, por exemplo, as pessoas têm tido uma experiência superficial com Cristo e têm se afastado da comunidade, muitas delas feridas na batalha. Eu escrevi um livro chamado Feridos na Batalha, e esse livro é um livro onde eu trato sobre o fenômeno dos desigrejados. Eu não tenho tempo para falar isso para vocês, mas existem alguns grupos de desigrejados. Tem aquilo que eu chamo de semi-igrejados. Semi-igrejado é um grupo de pessoas, por exemplo, que vai um domingo à igreja e falta 3, ou vai a um culto e falta 4, participa do culto da ceia, mas depois some 3, 4 vezes. Você pergunta: bicho, você está sumido? Ele: não, estou firme. Sabe como é que é, né? Muita luta, muito trabalho e tal. Esse é um grupo forte, que cresce fortemente nos Estados Unidos e que cresce fortemente no Brasil. Segundo e terceiro lugar, existem os desigrejados. Primeiro lugar, os desigrejados que foram feridos na batalha, que são aqueles que ouviram um falso evangelho e se decepcionaram com Cristo porque ouviram uma mensagem falsa, ouviram uma pregação falsa. E a gente percebe isso muito nitidamente no neopentecostalismo, né, que tenta levar os homens a entenderem e acreditarem que podem colocar Deus na parede e que Deus é obrigado a dá-los aquilo que eles determinam. E quando Deus não obedece aquilo que eles falam, se frustram e acabam saindo pela tangente, dentre outras coisas mais. São pessoas que foram vítimas de estruturas ditatoriais, despóticas, pessoas que foram feridas de fato na batalha. Mas há um terceiro grupo de desigrejados, que são os safados, pilantras, desonestos, gente do mal, gente que tem prazer em falar negativamente da igreja, gente que desconstrói a autoridade espiritual, gente que desconstrói a autoridade do pastor, gente que relativiza as escrituras, gente que relativiza a Bíblia, que fala mal da comunidade da fé. Estes são aqueles que a Bíblia nos ensina a nem comer, é o que Paulo diz: com estes nem comais. E esse é um grupo que cresce significativamente no Brasil. Gente que tem prazer em falar mal da igreja. Deixa eu trazer um alerta para vocês. Cuidado quando vocês forem falar da igreja. Lembre-se, a igreja é a noiva de Cristo. Ainda que ela, viva e experimente situações complicadas, ela é a noiva de Cristo. Isso me faz lembrar de um texto do Ronaldo Lidório. Vocês já ouviram falar em Ronaldo Lidório? Sim. Ronaldo Lidório é um missionário, um homem de Deus, e ele escreveu um texto relatando a experiência do dia do casamento dele. Ele disse que no dia do casamento dele, numa tarde, nada estava pronto. O salão onde aconteceria a festa não estava arrumado, os garçons não tinham chegado, os doces não estavam preparados, o bolo não estava à mesa, estava tudo desorganizado, a noiva não estava pronta, faltava cabeleireiro, ele não tinha ainda colocado a roupa. Enfim, quem chegasse ali naquele momento, ele diria: vai ter tudo aqui menos casamento. Só que na hora do casamento, tudo estava nos devidos lugares, e ele dizia: a noiva estava linda. E ele faz essa ponte para a igreja. A gente olha para a igreja hoje, a impressão de que está tudo fora do lugar, mas tem a convicção de que na hora do casamento ela vai estar linda. Amém? A igreja de Cristo vai estar linda. Portanto, quando forem falar da igreja, falem com temor e tremor. Quando forem falar da noiva de Cristo, falem com lágrimas nos olhos. Quem não tem lágrimas nos olhos não tem autoridade para falar da noiva. Quem não tem compaixão não tem autoridade para falar da igreja. E o que me assusta hoje é que a gente vê um grupo de crentes ou de jovens que estão dispostos a amarem a Cristo ou servirem a Cristo, mas sendo tomados por uma arrogância, por uma empáfia absurda, que em vez de contribuir para o crescimento e para a edificação do corpo, acaba trazendo celeumas e divisões e complicações maiores na igreja local. Então, nós somos chamados a pregar todo o conselho de Deus. Somos chamados a pregar as Escrituras. Cristo não faz acepção de pessoas? Não. De todas as tribos, povos e raças. Eu tenho pregado o Evangelho em quase todos os continentes, em quase todos os lugares. Você
pode ter certeza disso. Tenho pregado o Evangelho na América do Norte, na América Central, na América do Sul, no Caribe, na Europa, na África, em inúmeros lugares. E posso testemunhar que gente de todos os jeitos, de todas as formas, tem sido salvo por essa maravilhosa graça. Isso é fantástico, isso é maravilhoso, isso é excepcional. Preguemos o Evangelho, preguemos que Cristo morreu na cruz, que ressuscitou dentre os mortos, mas que Ele perdoa pecados. Mas não somente isso. Preguemos também, em quinto lugar, que o Senhor Jesus Cristo, Ele também disse, Ele também afirmou, de que os homens seriam julgados. E Pedro, nesse sermão, ele fala nisso. Ele fala que Cristo seria juiz de vivos e mortos. A gente está vivendo um ano de muitas mortes. Eu fico impressionado às vezes com aquilo que eu vejo no Facebook. Hoje, com a morte do Eduardo Campos, eu vi gente colocando o seguinte: pena que não foi fulana de tal, ou não foi fulano de tal. Pastores colocando isso. Ontem, com a morte do Robbie Williams, que foi um cara que marcou, por exemplo, a minha geração. Eu não sei quem assistiu Sociedade dos Poetas Mortos, que é um filme fantástico, um filme que nos faz pensar, ou quem assistiu às comédias, Uma Babá Quase Perfeita. Aí teve um cara que escreveu no Facebook o seguinte, este cara morreu e ele vai ter o que merece porque ele incentivou a sodomia quando produziu um filme, quando participou do filme Uma Babá Quase Perfeita. Ou seja, de uma perversidade, de uma maldade, as pessoas às vezes destinando e colocando as pessoas no inferno com uma facilidade enorme. Nós, da mesma forma que precisamos chorar pela igreja, somos chamados a chorar pelos que se perdem. Somos chamados a derramar as nossas lágrimas por aqueles que estão caminhando a largos passos para o inferno. Uma igreja que não tem compaixão pelos que se perdem é uma igreja fria e espiritual e ao mesmo tempo envolvida e tomada por um farisaísmo adoecedor que não a levará a lugar nenhum. Uma igreja que faz diferença é uma igreja que entende que os homens sem Cristo serão lançados no lago de fogo e enxofre. E por causa disso ela prega outra coisa, ela não prega outra coisa a não ser o Evangelho. Isso me faz lembrar de uma frase de Martinho Lutero, reformador alemão, que diz que no dia do juízo haverá menos rigor para um guarda de um prostíbulo do que para aquele que prega um falso evangelho. Nós não temos autoridade para pregar alguma coisa parecida com Cristo. Nós não temos autoridade para pregar uma coisa parecida com o Evangelho. Nós somos chamados a pregar para os centuriões da vida, para os homens distintos da sociedade, como para qualquer indivíduo simples, pobre, seja lá o que for. A mensagem que Deus não faz acepção de pessoas, de que Ele enviou Jesus e que esse morreu na cruz e que o sangue derramado da cruz é suficiente para perdoar o pecado do pecador e que esse Jesus vai voltar e Ele vai voltar e vai julgar os homens mediante a sua vontade soberana. Lembro-me de Jonathan Edwards, que escreveu um sermão famoso que dizia que nós precisamos afugentar as almas do inferno. E aí a gente percebe que a gente não fala sobre o inferno, nem tampouco fala sobre o juízo, porque nós temos sido influenciados por doutrinas maléficas, como por exemplo, teologia da prosperidade. Ninguém está pensando na volta de Jesus porque o cara quer ser rico aqui e agora. E aí o foco dele especificamente está nisso. Eu me converti no dia 10 de agosto de 1986, há 28 anos atrás. Eu lembro que na época que eu me converti, ainda não havia essa influência negativa. Começava a acontecer, mas essa influência negativa da teologia da prosperidade no Brasil. As pessoas estavam preocupadas era com a eternidade. Elas entendiam que eram transeuntes nessa terra, que elas estavam passando por essa terra e tinham como missão pregar o Evangelho e viver para a glória de Deus. E aí o foco especificamente não estava na teologia da prosperidade, que é parceira, talvez irmã gêmea do secularismo. E o secularismo é um dos problemas dos nossos dias. A gente quer ser feliz e mostrar para todo mundo a favela que a gente nasceu. A gente quer alegria o tempo todo. E essa alegria
é fundamentada no hedonismo, que é uma filosofia que diz que a gente precisa ter prazer. E quando a gente acha e entende que tem que ter prazer, a gente está disposto a descartar, a jogar na lata do lixo aquilo que não nos serve. E é nessa perspectiva que a gente joga as coisas que não prestam com muita facilidade fora. Né? E a gente vê isso se fazendo presente em todos os âmbitos, em todas as relações, em todos os relacionamentos. Pedro aqui é assertivo. Ele fala para Cornélio isso. Ele prega para Cornélio e os seus de que havia necessidade de que eles fossem perdoados, mas de que eles entendessem que quem não fosse perdoado receberia também juízo da parte de Deus sobre seus delitos, sobre suas transgressões e sobre seus pecados. E aí o que acontece? Se você for olhar o texto, você vai perceber que enquanto ele está pregando, o Espírito Santo desce sobre a vida dos que estavam ali e os eleitos são transformados pela graça de Deus de forma poderosa. Ou seja, quando nós pregamos o Evangelho, você não precisa dar a mãozinha a Deus. Você não precisa fazer um culto de entretenimento ou um culto com uma peça de teatro onde o cara saia dali alegrinho e ele queira voltar no domingo seguinte para participar do culto. Mas quando o Evangelho é pregado, os eleitos abrem a alma e a graça irresistível de Deus penetra no coração das pessoas e essas são transformadas pelo poder de Deus. O que há aqui é um derramamento de poder. O poder de Deus vem sobre a vida das pessoas. Ora, se a gente sabe que o Evangelho é essa mensagem e ele tem esse poder para transformar pessoas, por que a gente não tem pregado ele? A gente não tem pregado ele por comodismo, por comodidade. Às vezes a gente não tem pregado ele porque a gente não foi ensinado a conhecer o Evangelho. Mesmo porque boa parte dos líderes religiosos do Brasil não conhecem as verdades inquestionáveis do Evangelho, não sabe explicar o que é salvação pela graça, não sabe explicar o que é essa salvação mediante a fé, não consegue explicar que a salvação é somente por Jesus Cristo. No livro Reforma Agora, eu faço uma leitura da igreja do século XVI com a igreja brasileira do século XXI e faço algumas comparações. E é absolutamente perceptível você ver que os comportamentos da igreja do catolicismo romano do século XVI são os mesmos comportamentos da igreja neopentecostal do século XXI. E aí a gente vê que o que fez com que houvesse diferença naquela época foi uma reforma, uma nova reforma. Quando eu falo reforma agora, eu não estou dizendo que tenhamos que ter uma nova reforma ou novos reformadores. A reforma que a gente teve, os reformadores que tiveram, eles cumpriram o seu papel. O que a gente precisa é voltar aos valores pregados pelos reformadores. Mas como fazer isso se nós estamos sendo induzidos ou conduzidos muitas vezes por pastores que não conhecem as Escrituras? Como fazer isso se a gente inúmeras vezes percebe que aquilo que tem sido pregado, aquilo que tem sido proclamado, aquilo que tem sido anunciado, não é efetivamente o Evangelho? O Evangelho é a única mensagem capaz de transformar o coração do pecador. É o Evangelho que transformou a vida de Charles Haddon Spurgeon. Spurgeon se converte aos 14 anos de idade, no dia 10 de janeiro de 1850, quando ele, numa manhã de domingo, resolve sair de casa debaixo de uma forte nevasca, na expectativa de encontrar uma igreja que pudesse dizer a ele como ele poderia ser salvo. Ele não consegue chegar a uma igreja de antemão que ele tinha programado em ir, e ele chega numa igreja metodista. E aquela igreja metodista estava vivendo uma manhã inusitada. Primeiro que o seu pastor não tinha ido, em virtude da nevasca, ele não conseguiu chegar. Segundo, a maioria dos membros também não tinham conseguido chegar. Segundo Spurgeon, naquela igreja, naquele dia de nevasca, não tinha mais do que 15 pessoas. E quem subiu ao púlpito, segundo o próprio Charles Spurgeon, deveria ter sido ou um pedreiro ou um sapateiro, pela falta de conhecimento bíblico e, aliás, falta de conhecimento, falta de eloquência, não conhecimento bíblico, mas falta de eloquência em virtude dos erros gramaticais que o cara cometia ao pregar a palavra. E esse cara sobe
ao púlpito e começa a pregar um texto de Isaías dizendo o seguinte: olhai para mim e sereis salvos. E ele simplesmente olha para Spurgeon e diz: você não precisa fazer nada para ser salvo, é somente olhar. Olha para mim, você não precisa levantar a mão, você não precisa correr, você não precisa bater palma, você não precisa fazer nada. Olha para Cristo, é Cristo quem faz, é Cristo que age, é Cristo que opera. E Spurgeon entende aquilo naquela manhã fria, né, de janeiro, de inverno na Inglaterra, e é salvo e se transforma num dos maiores pregadores de todos os tempos. Da mesma forma, a gente pode dizer isso de Charles Wesley, que teve uma experiência com Cristo fortemente. Wesley, por exemplo, foi ordenado ministro do Evangelho sem ter tido a experiência de conversão. Ele é enviado para os Estados Unidos da América, para a região de Massachusetts. Acabei de chegar de lá, estava pregando numa conferência lá. E ele é frustrado, ele se frustra na sua missão, ele não consegue cumprir o propósito da sua missão, porque ele não era nascido de novo. Volta para a Inglaterra e ali numa quarta-feira, no meio da semana, ao ler um texto do livro de Romanos, aliás, o mesmo texto que ele tinha, que um monge alemão tinha lido há um tempo atrás, chamado Martinho Lutero, ele tem uma experiência de conversão. Passa-se um tempo e ele vai pregar numa igreja anglicana e ele começa seu sermão dizendo o seguinte: vocês sabem qual é a principal diferença para as prostitutas, para as mulheres que estão sentadas nesse banco? E havia um silêncio naquele lugar e o próprio Wesley responde a sua indagação dizendo: nenhuma, todas estão condenadas ao inferno se não se arrependerem de seus pecados. E o Wesley é convidado ao final do culto a sair dali. O pároco diz: olha, você não tem, o que você falou aqui é um absurdo, como é que você ousa comparar prostitutas às recatadas mulheres da aristocracia londrina? E aí ele ouve da parte do pároco dizendo o seguinte: aqui você não prega mais. O seu amigo George Whitefield já não estava pregando em igreja há um tempo. Whitefield foi considerado o príncipe dos pregadores ao ar livre. Ninguém ganhou tantas pessoas ou fez tanto barulho, não pentecostal, mas barulho de transformação na vida dos homens como o Whitefield. Ele pregava para carvoeiros, às vezes 10, 20 mil carvoeiros, às vezes o Whitefield pregava 5 vezes ao dia. E ele pregava para os carvoeiros, 10 mil homens, todos enegrecidos em virtude do carvão, choravam, a ponto da história relatar que as lágrimas marcavam a face dos rostos das pessoas em virtude do poder do Evangelho que tinha sido ministrado. Wesley faz a mesma coisa, ele prega o Evangelho e diz a história que as pessoas caíam no chão, não porque o paletó ungido veio sobre eles, mas por causa do poder do Evangelho. E elas diziam: o que é que a gente precisa para ser salvo? E Wesley anunciava a boa nova da salvação eterna. O que Pedro fez aqui foi anunciar Cristo. E é isso que a gente tem que fazer. Agora, duas coisas acontecem quando nós anunciamos Cristo. A primeira delas é que os incautos têm os seus corações endurecidos. E eles nos odeiam por causa disso. Não queira ser amado pela mensagem do Evangelho, porque você não será. Existirão pessoas que te odiarão por você pregar sobre o pecado e por você falar sobre o juízo eterno. Mas nós não temos o direito de omitir essa verdade. Então, quando nós pregamos Cristo, alguns nos odeiam por isso. Algumas pessoas cortam relacionamento conosco por isso. Mas em contrapartida, quando a gente prega Cristo, o Espírito Santo vem sobre o coração daquele que ouve a mensagem e este é convencido de todo o pecado, do juízo e da justiça e é regenerado e em virtude disso se converte a Cristo. Um dos problemas da gente é que a gente quer que as pessoas se convertam sem que sejam regeneradas. Não dá para ter conversão sem regeneração. É impossível. Se não há regeneração, não há conversão. A regeneração é uma ação do Espírito. O Espírito Santo confirma aquilo que nós fazemos através da pregação da palavra. O que a gente vê no texto é de que Pedro foi assertivo. Ele não abre mão da mensagem. E as consequências disso é que gente foi transformada pelo poder de Deus. Isso me leva à seguinte pergunta: e você, o que tem pregado? Será que você tem entendido que você não tem o direito de pregar outra coisa a não ser Cristo?
Será que você tem compreendido que você não tem o direito de pregar outra coisa a não ser o Senhor? É claro que a gente precisa, em alguns casos, contextualizar a mensagem, sem, contudo, negligenciar o cerne dela. Nós não fomos chamados a pregar um cristianismo contextualizado no século XVI. A gente foi chamado a pregar um cristianismo contextualizado no século XXI. Mas a mensagem não pode ser mudada, não pode ser transformada, não pode ser metamorfoseada. Isto posto, eu concluo dizendo: pregue Cristo, anuncie Cristo, mesmo porque Ele é a única pessoa capaz de transformar o coração do pecador. Amém? Quero abrir um espaço para vocês.